Olá pessoal, está começando mais uma aula do sexto ano, sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comparação de frações, beleza? Então vamos lá, ó. Então nós vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu lá na aula passada, tudo bem? Então na aula passada a gente falou sobre frações equivalentes. Então frações equivalentes, elas possuem o mesmo valor e são escritas de maneiras diferentes. Então por exemplo aí, ó, na primeira imagem, nós temos uma figura que foi dividida em duas partes e uma delas está pintada. A fração que representa a parte pintada é o quê? Uma parte pintada em duas. Essa fração que está aparecendo aí, como é que a gente lê ela? A gente lê ela meio, lembra? E ela significa a metade da figura está pintada, ok? Agora na segunda imagem nós temos o quê? A figura do mesmo tamanho, só que dividida em quatro partes, tudo bem? Só que nesse caso, nós temos duas partes pintadas, num total de 4. Então, ela também vai significar metade, pois de 4 partes consideramos duas. Então, essas duas frações aí, pessoal, elas são equivalentes. Tudo bem? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal. Observem aqui, ó. Essa fração é a fração 3/5. Lembra como é que a gente lê? Então, ó, nós sabemos que se nós multiplicarmos o numerador, o número que fica em cima, e o denominador por o mesmo número, nós vamos encontrar frações equivalentes. Então, no caso aí, nós vamos multiplicar por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então, 3 vezes 2, pessoal, vai dar 6. E 5 vezes 2 vai dar 10. Então, o que isso significa? Que a fração 3/5 ela é igual à fração 6/10, ok? Elas são frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade, o mesmo valor, porém são escritas de maneira diferente. Isso que é uma fração equivalente, certo? Um outro exemplo, a fração 25 centésimos, lembra? Então, o que nós vamos fazer? Se eu posso multiplicar, eu também posso dividir uma fração, tanto o numerador quanto o denominador, e eu posso encontrar também uma fração equivalente à fração dada, ok? Então, nós vamos dividir aí por 25 o numerador e o denominador. 25 dividido para 25, nós vamos ter o quê? 1. 100 dividido para 25, nós vamos ter 4. Então, nós temos o quê? Que 25 centésimos é igual a 1/4, ou seja, são equivalentes. Se a gente dividir 1 para 4, é a mesma coisa que dividir 25 para 100. Nós vamos ter o mesmo valor, ou seja, então são frações equivalentes. Belezinha? Seguindo, nós vimos também na última aula sobre simplificação de frações, certo? Então, se nós temos uma fração, no caso aí 45/60, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir essa fração, até achar uma fração que eu não consiga mais dividir por um mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador, beleza? Então, no caso aí, nós vamos dividir por 3. 45 dividido por 3, pessoal, vai dar o quê? 15. 60 dividido por 3 vai dar 20. Muito bem. Observem que tanto o 15 quanto o 20 nós podemos dividir ainda por um mesmo número. Lembra que para a gente simplificar ou para a gente achar frações equivalentes, nós temos que dividir ou multiplicar, no caso aí, por um mesmo número, tá bom? Então aqui nós podemos dividir por um mesmo número, no caso é 5. 15 dividido para 5 é igual a 3. 20 dividido para 5 é igual a 4. Então observem aí, ó. Agora, quando nós chegamos aí em 3/4, nós não temos nenhum outro número que possa dividir ao mesmo tempo, tanto o 3 quanto o 4. Então, nós dizemos o quê? Que 3/4 nós chamamos de fração irredutível, porque a partir daí nós não podemos mais reduzir, beleza? Então, quando nós não podemos mais dividir tanto o numerador e o numerador por um mesmo número, nós chamamos de fração irredutível, beleza? Muito bem. Então, nós vamos observar figuras a seguir, ok? Então, nós temos aqui uma figura dividida em duas partes, sendo que uma delas está pintada de amarelo, beleza? Então, nós temos a fração Q em relação à parte pintada. Meio, certo? Que significa metade, nós já sabemos, ok? Então, nós temos a mesma figura, só que agora dividida em três partes, sendo que uma está pintada, ok? Então, a fração que representa a parte pintada é 1/3, uma parte pintada em 3, ok?
Agora nós temos outra figura do mesmo tamanho, só que dividida em 4 partes. E a fração que representa a parte pintada é uma parte em 4, ou seja, 1/4, beleza? A próxima imagem é do mesmo tamanho, só que dividida em 5 partes iguais. E a fração que representa a parte pintada é 1 em 5, ou seja, 1/5 está pintado, ok? E a próxima imagem nós temos a mesma figura, só que dividida em 6 partes iguais, sendo que uma está pintada. E a fração que representa a parte pintada é 1 em 6, ok? Muito bem. Aí eu pergunto para vocês, qual fração é a maior? Visivelmente, como nós temos a figura, é fácil de identificar. Mas se a gente não tivesse a figura para nos auxiliar, como é que a gente poderia comparar duas frações? E aí? Né? E a gente vai responder isso lá na frente, tudo bem? Então, ó, comparação de frações. A comparação entre frações é a verificação entre dois números, se um deles é maior, menor ou igual ao outro. Lembra que a gente falou isso lá nos números naturais, quando a gente for comparar números? Então a gente usa alguns símbolos. Esse símbolo que está aparecendo aí na tela para vocês, como é que é o nome dele? Ele significa o quê? Ele significa o quê? Maior que. O próximo significa o quê, pessoal? A gente lê como? A gente lê menor que. E o próximo é igual, ok? Então, nós usamos esses 3 símbolos para comparar os números, ok? Muito bem, então a gente vai ver algumas situações em que nós podemos comparar frações, ok? A primeira delas é quando os denominadores, denominador é o número que fica embaixo, das duas frações eles são iguais, beleza? Então, observem aí, ó, o primeiro exemplo, desculpa. Nós temos 5/3 e 2/3. Observem que os denominadores, os números que ficam embaixo, eles são iguais. Então, como é que nós vamos comparar aí? Então, ó, qual a maior fração? E aí? Então, vamos lá, ó. Nesse caso, quando os denominadores das duas frações são iguais, a maior fração será aquela que possui o maior numerador. Ok, pessoal? Então, ó, no caso aí, o numerador das frações são quais? Nós temos 5 e 2. Vamos comparar 5 e 2. 5, ele é maior do que 2. Lá na reta numérica, o 5 está mais à direita. Então, logo, ele é maior do que 2. Ok? Então, no caso aí, ó, nós temos 5/3 e 2/3. Como os denominadores são iguais, a maior fração será aquela que possui, o maior numerador. No caso, então, é 5/3 é maior que 2/3. Tudo bem? Agora, vamos ver um exemplo, pessoal. Nós temos o quê? 8/7, ok? E 12/7. Então, nós sabemos o quê? Ó? Os denominadores, os números que estão embaixo, eles são iguais. Então, nós vamos comparar quem? Os numeradores, os números de cima. Então, nós sabemos o quê? Que quem possuir o numerador maior será a maior fração, ok? Então, no caso aí, ó, denominadores iguais, olhamos para o numerador, beleza? Então, ó, note que o 8 ele é menor que 12, então o 12 é maior que o 8, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a fração 8/7 e é menor que 12/7, ok? Muito bem. Então, na segunda situação, pessoal, nós vamos ver quando os denominadores das duas frações são diferentes. Então, no exemplo aí, nós temos 3/5 e 8/10. Então, observe que os denominadores, eles são diferentes. Então, qual a maior fração? Nós vamos ver agora. Como os denominadores, eles são diferentes, devemos encontrar frações equivalentes com o objetivo de tornar os denominadores iguais e poder compará-las, ok? Então, ó, note que 10 ele é múltiplo de 5. Podemos multiplicar a primeira fração por 2 e encontrar a equivalente de 3/5 que tenha denominador 10, ok? Então, seguindo, ó, nós vamos pegar a fração 3/5 e vamos multiplicar o numerador por 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Se eu multipliquei o numerador por 2, eu vou multiplicar por 2 também o denominador. Lembra, para encontrar frações equivalentes, você tem que multiplicar
ou dividir por o mesmo número, ok? Não pode ser diferente, tem que ser o mesmo. Então, 5 vezes 2 dá 10. Então, 3/5 é igual a 6/10. São frações equivalentes. Então, nós vamos ter o quê? Agora, nós vamos pegar os 6/10, que é equivalente a 3/5, e comparar com 8/10. Então, ó, nós vamos ter o quê? Que 6/10 ele é menor que 8/10. Por quê, pessoal? Lembra que quando os denominadores eles são iguais, agora a gente tornou eles iguais, a maior fração é que possui o maior numerador. O maior numerador é 8 e o menor é 6. Então, 6/10 é menor que 8/10. Perfeito, pessoal. Seguindo, a terceira situação é quando os numeradores das duas frações, eles são iguais. Agora a gente vai analisar os numeradores, os números que ficam em cima. Perfeito. Então, nós vamos ter o quê? 5/2, ok? E 5/3. Veja que os numeradores, os números que estão em cima das frações, eles são iguais. Então, qual será a maior fração? Então, para a gente analisar aí e comparar, nós devemos primeiro comparar os denominadores, ok? Os números que ficam embaixo, certo? A fração que possui o menor denominador será a maior fração, certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos analisar. 2 e 3 são os denominadores. O 2, ele é menor do que 3, certo? Então, ó, significa como o 2 ele é o menor denominador, nós temos o quê? Que 5/2 ele vai ser maior do que 5/3, ok? Muito bem. Então, nós vamos ver agora, pessoal, alguns exercícios para a gente treinar o que a gente viu hoje. Tudo bem? Perfeito. A primeira questão diz o quê? Ordene as frações abaixo na ordem decrescente. O que é a ordem decrescente, pessoal? É do maior para o menor. Perfeito. Então, nós vamos ter o quê? Ó? A imagem lá anterior que a gente não respondeu, certo? Então, nós temos aí a mesma figura, né? Dividida em frações diferentes, certo? Então, ó, visivelmente, como nós temos a imagem, nós sabemos qual é a maior delas. Nós sabemos o quê? Que é meio, certo? Mas se a gente não tivesse a imagem, como é que a gente faria? A gente viu pela terceira situação. Todos os numeradores, eles são iguais. Quando os numeradores são iguais, nós vamos analisar o quê? Os denominadores, os números de baixo. Então, a maior fração é quem possui o menor denominador. No caso aí, o menor denominador de todos é onde está a fração meio, certo? Então, meio é a maior fração, certo? Seguindo, nós temos o quê? 1/3, né? Então, meio é maior que 1/3, que é maior que 1/4, que é maior que 1/5, que é maior que 1/6. Beleza? Então, nós colocamos em ordem decrescente, da maior fração para a menor. E a imagem nos auxiliou. Mas se não tivesse, nós saberíamos que a maior fração seria aquela que possui o menor denominador nesse caso. Beleza? Perfeito. Segunda questão, pessoal. Compare as frações abaixo usando os símbolos de maior ou menor que. Beleza? Então, aqui, ó, nós temos na letra A fração 7/8 e a fração 6/8. Como os denominadores, os números que estão embaixo, são iguais, nós vamos comparar os numeradores. 7 e 6. Como 7 ele é maior do que 6, nós temos o quê? Que 7/8 ele é maior que 6/8. Beleza? Letra B, nós temos a mesma situação, quando os denominadores são iguais. Nós temos a fração 2/8 e a fração 7/8. E aí? Então, nós vamos analisar os numeradores, 2 e 7. Como 2 ele é menor do que 7, então nós vamos ter o quê? Que 2/8 é menor que 7/8. Beleza? C. Nós temos a fração 5/9 e a fração 5/7. Nós temos o que? Os numeradores são iguais, ok? Quando os numeradores são iguais, nós vamos analisar os denominadores. E a maior fração será aquela que possui
o menor denominador, certo? No caso, 9 e 7, o 9 é maior que 7. Então, nós vamos ter o quê? Ó? Que a fração 5 nonos, ela vai ser menor que a fração 5 sétimos, ok? Então, na terceira questão, pessoal, nós vamos ter o quê? Ó? Em uma empresa, 1/3 dos funcionários usa o metrô para chegar ao trabalho, enquanto 1/5 dos funcionários usa ônibus. Qual o tipo de transporte usado pelo maior número de funcionários? E aí, será o metrô ou o ônibus? Então, vamos analisar aqui, ó. Nós vamos analisar 1/3 e 1/5. Note que os numeradores aí, ó, nós podemos fazer o quê? Que 1/3 ele é maior que 1/5. Por quê, pessoal? Porque quando os numeradores eles são iguais, nós fazemos o quê? Nós vamos analisar o denominador, o número que está embaixo. Quem possui o menor denominador será a maior fração. Como 1/3 possui o menor denominador, ela é a maior fração. Logo, o tipo de transporte mais usado pelos funcionários é o metrô, beleza? Perfeito. Então, a quarta questão nós temos o quê? Ó? Carla e Mirella foram colher flores no jardim. De todas as flores colhidas, Carla colheu 3/5 delas, enquanto Mirella colheu 4/10 dela. Quem colheu mais flores? Foi Carla ou foi Mirella? Então, nós temos que analisar as frações, 3/5 e 4/10, ok? Note, pessoal, que 3/5, fazendo a multiplicação do numerador e o denominador por 2, nós temos a fração equivalente 6/10, certo? Então, nós vamos analisar aí, ó, achando a fração equivalente, 6/10 com 4/10. Então, os denominadores são iguais, então nós vamos analisar os numeradores. Quem possui o maior numerador será a maior fração. Então, 6 ele é maior que 4, então a fração 6/10 é maior que 4/10. Ok? Então, ó, logo, Carla ela colheu mais flores. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Para acessar essas e outras aulas, acessem o portal Eduque e até a próxima. Tchau!